Boa noite a todos. Aí, como eu falei, vou fazer a correção do simulado com vocês e vou fazer mais umas 4 questões extra do Enem com vocês. Por isso que eu falei que hoje vai ser aula de verdade, estilo Enem mesmo, puxado mesmo. E vamos revisar alguns conceitos que eu já tinha feito na aula passada e vamos dar continuidade no conteúdo também. A aula mesmo hoje caprichada. Então, tá aí, ó. Correção do simulado 1, que foi o que eu passei. Então, logicamente, se não responderam, mas não tem problema nenhum. Vocês façam o próximo, quem não fez. Mas quem fez no caso, vai ter uma captação melhor dos conteúdos. Mas nada que não possa acompanhar. Então, lá. Tá aí, ó. Correção do simulado, como eu falei, blá, blá, tá, não tem problema nenhum. Tá aí, vamos lá. Aí eu fiz aqui um cronograma, como sempre eu faço, ó. Tá aí, ó. Correção do simulado, aí embaixo tem as questões do Enem, ó. Veja que o simulado eu montei com várias questões variadas de vários lugares que é para vocês pegarem habilidade e aumentar o nível, não ficar só no Enem, né? Mas eu procurei pegar questões semelhantes ao Enem, para não fugir o ritmo, no caso, não fugir o estilo. Tá aí, ó. A primeira parte tá normalmente e tal. Então lá. Como eu falei, primeiro eu vou fazer uma revisão de alguns conceitos com vocês que eu tinha feito na aula passada e vou revisar agora de maneira mais, digamos, mais interessante agora. Eu coloquei umas figuras meio ilustrativas, tipo uma brincadeira com vocês, para ver se fixa melhor as ideias. Aí tá aí, ó. Densidade, ó. Quero que vocês captem o conceito de densidade. Eu coloquei uma figura assim engraçada, tá aí, ó. Os quadrinhos. Homem de aço, ó. Vocês sabem que o homem de aço, no caso, é o super-homem, né? Aqui, lógico, é meramente uma figura decorativa aqui no desenho. Meramente para ficar ilustrado, para vocês fixarem a ideia, como eu falei. No caso, a expressão homem de aço, claro que o foco aqui é aonde? É na substância aço. É apenas para ficar de uma maneira engraçada. Aí o que você vê nos quadrinhos? O homem de aço, ó, entrando na água. Quando ele entra na água, o que acontece? Ó? Tô marcando, ó, ele afunda. Por que, que o homem de aço afunda na água? Logicamente, ele afunda por um motivo. Por quê? Porque a densidade, ó, vou colocar um D de densidade, ó, a densidade do aço é maior que a densidade, ó, da água. Tá aí, ó. Densidade do aço maior que a densidade da água. Agora, eis a questão. O que é essa densidade? Como é que eu meço a densidade? Como é que faz a demonstração dela? Alguém pode estar imaginando assim, qual é a fórmula? Então, vocês têm que entender que existe uma diferença entre fórmula e definição. Eu sempre gosto de falar isso. A fórmula é uma coisinha que você vai lá, você faz a demonstração e chega nela. A definição não é o ponto de partida. Você define. É tipo você olhar para uma pessoa e dizer assim, ó, fulano de tal é fofoqueiro. Isso é uma definição. Você definiu ele como fofoqueiro. Fulano de tal é pessoa legal. Então, você está definindo a pessoa como legal. Então, o que é densidade? Então, no caso, vamos fazer a definição do conceito. A definição é a densidade é a massa sobre o volume. Ó. Isso é uma definição, estou dizendo o ponto de partida. Então, o que isso quer dizer? É que se eu pegar, por exemplo, duas substâncias, no caso, aço e água, e fizer a comparação das densidades das duas substâncias, eu vou ter uma densidade maior para o aço do que eu vou ter para a água. Por isso que afunda, entendeu? Então, ou seja, substâncias diferentes têm densidades diferentes. Para ser mais preciso, a gente vai já chegar num tópicozinho, que é até uma questão que eu coloquei no simulado, a gente vai ver a diferença aqui nesse conceito para algumas aplicações. Mas a gente calcula da mesma maneira. Então veja que aqui não tem fórmula, é uma definição, é uma relação entre que a gente faz entre a massa da substância e o volume que ela ocupa. Eu não estou colocando as unidades porque, por exemplo, se a massa estiver em quilos e o volume estiver em litros, como aqui tem um traço da divisão, ó, a densidade vai ser quilo por litro. Mas essa unidade tem muita variação, porque vai depender se está em quilos, se está em gramas, se está em litros, o volume, se está em centímetro cúbico, metro cúbico. Então, não precisa ficar decorando essas unidades, que depende da questão. Então, como eu falei, aqui é meramente para a gente entender os conceitos. Então, vamos pular essa parte aqui. Próximo conceito, que foi o que eu coloquei lá no simulado. Ó. Conceito de pressão. Ou seja, mais uma vez, não é uma fórmula, é uma definição. Como a gente vai definir pressão? Aí, mais uma vez, eu coloquei uma figurazinha engraçada aí. Pode ser, pelo menos eu acho, né? Não sei. Não sei o que vocês acham por engraçado. Simbolicamente, ó. Tem um sujeito aqui em pé e tem um sujeito deitado. Aí o que é que diz aqui? Ó? Este afunda mais rápido, este não.
Porque um afunda mais rápido que o outro? Não. Então, se eu chamar um de A e o outro de B, o que, é que a figura está dizendo? Que o homem A, que está em pé, ele afunda mais rápido do que o B, aonde? Na areia movediça, que é aquela areia mole, que passa em muitos filmes e tal. Vocês veem que afunda. Mas por quê? Ó? Veja que quem está em pé, ele está apoiado aonde? Nos pés. Está apoiado nos dois pés dele. Se a gente medir a área de contato, ó, a área de contato vai dar um valor, vou chamar aqui de A1, para a área de contato dos pés. Já o segundo sujeito que eu chamei de B, se a gente medir a área de contato dele deitado, ó, e eu chamar essa área de contato dele deitado, eu chamar essa área de A2, esse é o tipo de coisa que não precisa nem fazer o cálculo. Só no visual, qualquer um de vocês vão logo dizer que a área 2 é maior que a área 1. Não precisa fazer cálculo. Visualmente já dá para saber isso. A área de contato 2 é maior que a área 1. Então, qual é a conclusão que você tira? Que o motivo do sujeito que eu chamei de B não afundar é porque a área de contato dele é maior. Mas claro que não depende só disso. Vamos supor que os dois, o A e o B, têm o mesmo peso. Só para efeito de explicação. Então, digamos que o peso de A seja igual ao peso de B. Ó. Quem é o peso? O peso é a força. Que força? É o que nós chamamos de força da gravidade. Para não confundir com pressão, que eu vou chamar de P, certo? Eu vou substituir isso aqui. Eu vou chamar de força da gravidade A igual à força da gravidade B. Só para não misturar um P com outro P. P de peso com P de pressão. Então, o que é que dá para concluir? Se os dois têm o mesmo peso, o A afunda mais rápido porque tem uma área de contato menor. Agora, imagine que você está andando na praia de bicicleta. Rápido, naquela areia mole. Logicamente, você vai ficar preso. Agora que naqueles carros, aqueles bugs com os pneus são mais largos, eles conseguem andar facilmente, porque como a área de contato é maior, a pressão é menor. Por mais que o bug seja bem mais pesado do que a bicicleta. Porque não depende só do peso, como eu falei, depende da área de contato. Então, levando em consideração esses dois conceitos, área, pressão e força, o que é que dá para concluir? Quanto maior a área, que deu para ver, menor a pressão. Por isso que o B demora mais a afundar. Então, eu faço a definição assim, ó, pressão é igual a força sobre a área. Ó. Veja que aqui não estou explicando o conteúdo como na sala de aula, porque eu já estou supondo que vocês já viram, ou quem não viu, pode revisar, que tem que ser uma coisa bem rápida, não pode ser aquela coisa demorada, como é na sala de aula presencial. E não tem nada a ver pelo fato também da aula ser online. Mesmo que tivesse tendo aula presencial e eu fazendo essa revisão, os conceitos aqui tinham que ser mais rápido, porque aqui é meramente uma revisão. Vocês têm que dar um reforço depois. Por isso que eu não estou escrevendo o que eu falo, porque não preciso. Ó, esse P de pressão, o F é de força, que é a força da gravidade, e o A é a área, que é a área de contato, onde está sendo aplicada, no caso, a força. Ó. Então já dá para ver que a pressão e a área, como estão se multiplicando, que é de X, ó, pressão e força são. Pressão e área são inversamente proporcionais. Então, esses são os conceitos que vocês têm que revisar basicamente. Então vamos lá agora. Partindo para as questões que nós vimos no simulado. Ó. Primeira questão, para quem fez, ou para quem não fez, depois vocês podem pegar e revisar pelo que eu fiz aqui. Ó. Você está em pé, ó, tipo a figura que eu coloquei. Ó. Você está em pé sobre o chão de uma sala. Seja P, ó, a pressão média sobre o chão debaixo da sola dos seus sapatos. Você está em pé, tem um sapato, faz uma pressão. Se você suspende um pé, você está com os dois, você suspende um pé, fica só num pé, tipo um saci, como o pessoal diz, né? Se você suspende um pé, equilibrando-se numa perna só, essa pressão média passa a ser o quê? Ó? Aqui, claramente, a resposta é qual? É a letra T. Por quê? Porque, logicamente, se você está apoiado nos dois pés, a área de contato é uma. Quando você está apoiando só num pé, a área de contato vai ser só a metade. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Então, é inversamente proporcional. Se a área diminuiu, a pressão aumentou. Como a área caiu pela metade, a pressão fica o dobro. Veja que eu estou explicando de maneira conceitual. Mas se a gente quiser fazer uma análise matemática, para não ter dúvida, ó, vamos partir da definição de pressão. Pressão é a força sobre a área. Essa aqui é a definição, o conceito. Na questão,
Aqui nós temos duas situações. Tem a primeira com a pessoa com os dois pés apoiados, depois ele levanta um pé e fica apoiado só num pé. Então vamos lá, tem a primeira situação e tem a segunda. Estou marcando a primeira e a segunda situação. O que é que nós temos na primeira situação? Vou chamar P1, F1 sobre A1. Ó. Veja que eu peguei a definição de pressão e chamei P1, F1 e A1 para não confundir com a outra, que eu vou chamar de P2, e aqui eu esqueci de botar a igualdade, vou colocar aqui juntinho mesmo. Ou é melhor apagar, né? Pronto. Só que eu não estou conseguindo apagar, como de vez em quando acontece esse problema. Então deixa aqui. P2 é igual a F2 sobre A2. Pronto, tá aí, ó. Não vou bater cabeça com esse negócio apagando, não. Tá aí, ó. Tá aí, eu escrevi a mesma equação duas vezes, ó. Não são equações novas. Eu apenas numerei para não confundir. O que é que nós temos numa situação e na outra? Entenda, ó, tanto numa situação como na outra, é a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, o peso da pessoa é o mesmo. Então, a força 1 é igual à força 2. Então, eu posso chamar aqui simplesmente de F sobre A1. E aqui eu posso chamar simplesmente de F sobre A2. Ó. Não preciso fazer diferença F1 e F2, porque é a mesma pessoa. Já a área, não. Na primeira situação, a área de contato são os dois pés da pessoa. Na segunda situação, a área de contato é só um pé. Então, qual é a conclusão? A área 1 é o dobro da área 2, ó. Ou seja, é o dobro. Então, se eu fizer essa substituição, ó, P1 vai ser F sobre quem? Sobre A1. Mais o A1 ó, é 2A2. Qual é a conclusão agora? Ó, disso, ó, se eu circular F sobre A2 ó, e F sobre A2 ó, nas duas situações, o que é que dá para concluir? Ó? Que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a mesma, ó, P2. Então, nós temos que, ó, que o P1 é o P2 ó, dividido por 2, porque essa parte de azul é o F sobre A2. Então, P1 é P2 sobre 2. Se eu fizer o produto dos meios, ó, fica P2 multiplicado por 1, que dá o P2, e o 2 multiplicado pelo P1. Ó. Veja que eu fiz análise matemática e cheguei na mesma resposta que eu tinha explicado de maneira conceitual, que a pressão e a área são inversamente proporcionais. Aqui foi só para não deixar dúvida e ficar claro. Então vamos lá, continuando. Qualquer dúvida é só me falar. Tá aí. Segunda questão, ó, é o mesmo conceito da anterior. Dá até para fazer mais rápido agora. José aperta uma taxinha. Ó. Aí, lógico, tipo essa caneta. Ó. Um lado está a ponta, do outro lado está a base da taxinha. José aperta uma taxinha entre os dedos conforme a figura. Então, José só pode ser doido, que ele pode furar o dedo, né? A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e a ponta no indicador. Sejam FI ó, e o I de indicador. Seja FI o módulo da força e PI, no caso é a pressão. E lembra que o I é o indicador. A pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar no caso, onde está a base, ó, essas grandezas são respectivamente ó, FP e PP, ó, P de polegar. Considerando essas informações, é correto afirmar aqui, ó, pelo raciocínio que eu fiz bem detalhado da questão anterior, que eu fiz de duas maneiras, tanto conceitual como fazendo um raciocínio matemático, dá para concluir claramente o quê? Ó? Na questão anterior, como a pessoa era a mesma, a força era a mesma. Aqui, ó, é a mesma mão da pessoa fazendo força dos dois lados. Então, claramente, a força no indicador é a mesma força no polegar, porque é a mesma mão da pessoa. Ele não usou as duas mãos, é a mesma mão. Então, ó, nas alternativas que falam ó, que a força é igual, as alternativas estão corretas, ó, nessa parte. Então, a letra A e a letra C, que fala que uma força é maior do que a outra, ó, já está errado, porque elas são iguais. Agora, resta saber, entre a B e a D, qual é a correta? Pelo conceito que eu expliquei, que pressão e área são inversamente proporcionais, aonde é que a área de contato é menor? A área de contato é menor aonde? Ó? No dedo indicador onde eu estou colocando a seta, ó, porque só está a pontinha feita, né, do tipo um alfinete. Como a área de contato é bem pequena, então, no caso, a pressão é maior. Porque, de acordo com a definição de pressão, pressão é força sobre área. Então, vamos analisar. Ó. Na ponta, no ponto aqui da taxinha, ó, vou colocar a setinha para baixo simbolicamente. Ó, a área está diminuindo. Então, logicamente, ó, a pressão aumenta. E isso aonde?
no indicador. Agora, se eu analisar a mesma equação por polegar, veja que por polegar, para o polegar, a área já é maior, setinha para cima, então a pressão é menor, setinha para baixo. Então a resposta certa só pode ser o quê? Ó? Letra D. A pressão sobre o dedo indicador é maior que a pressão sobre o polegar. Letra D. Ó. Simples assim. Ó. Não tem nenhuma dúvida aqui. Ó. Vamos para a próxima. Acho que não ficou dúvida aqui. Terceira questão. Uma sala tem as seguintes dimensões: 4, 5 e 3 metros. O que significa dimensões? Porque uma sala é tipo uma caixa, né? Vocês têm que já... A parte visual ajuda muito. Ó. Uma sala é mais ou menos como um paralelepípedo, tipo um tijolo. Ó. Assim, tridimensional. Então, quando a gente diz que as dimensões são 4, 5, são assim, ó, 4, 5, ó, 3, ó. É a largura, o comprimento, ó, e a altura. É isso que ele quer dizer, ó. Então, ó, se você tem as dimensões dessa sala, você pode calcular o volume. Já já a gente chega nessa parte. Uma sala tem as seguintes dimensões: 4, 5, 3. A densidade do ar é 1,2. Ó, e a aceleração da gravidade vale 10. Qual é o peso do ar nessa sala? Então, eu já tenho a densidade, que é 1,2 quilos por metro cúbico. Ó, como eu falei lá no início, não precisa decorar as unidades, porque ela tem muita variação. Depende do que for usado na questão. A gravidade é 10 metros por segundo quadrado, aí ele quer saber o peso. Pronto. Agora aqui vai ser o P mesmo de peso, não confundir com P de pressão. Ó. Então, como eu quero calcular o peso, aí vocês têm que lembrar que o peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Mas a questão não tem a massa. Mas lembrando da definição de densidade, ó, vocês sabem que a densidade é a massa sobre o volume. Então, se eu fizer o produto dos meios, ó, fica massa vezes 1, densidade vezes volume. Ó. Então, eu posso achar a massa pela densidade vezes o volume. Aí, depois, eu substituo aqui no peso. Ó. Então, o peso, na verdade, ó, substituindo a massa, é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Daqui a pouco, vocês vão descobrir que isso aqui é o teorema de Arquimedes, né? No caso, vai dar exatamente o teorema de Arquimedes na demonstração. A gente vai chegar nessa parte. Continuando. Então, como eu já sei que eu preciso da densidade, do volume e da gravidade, sendo que eu tenho a gravidade e tenho a densidade, está faltando o volume. Mas pelas dimensões da sala, ó, o volume é quem? Vocês devem lembrar da matemática, que é só multiplicar as três dimensões. Ó, A vezes B vezes C, que é comprimento, largura e altura. Então, o volume é 4 vezes 5 vezes 3, igual está na questão. 4 vezes 5 é 20, multiplica por 3. Então, o volume é 20 vezes 3, que dá 60 metros cúbicos. Ó. Esse é o volume. Como eu quero o peso, ó, eu já sei o volume, ó, agora eu calculo o peso. Vou separar aqui para não confundir. Então, a pressão, desculpa, o peso é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então, o peso é a densidade, ó, 1,2. O volume que já achou, ó, é 60. E a gravidade também tem na questão, ó, é 10. Como, se facilitar a vida de vocês, ó, como aqui no 1,2 tem uma casa decimal e aqui no 10 tem um zero, eu posso eliminar a vírgula e eliminar o zero. Porque aí o 1,2 fica 12 inteiro e o 10 fica só 1. E o 1 não vai interferir nas contas, eu posso eliminar. Então, eu terei 12 multiplicado por 60. 12 vezes 6 é 72. Sobrou um zero. Então, o peso aqui são 720 newtons. Resposta certa, ó, letra A. Então, quem marcou a letra A lá no gabarito do simulado, acertou. E vamos em frente, que atrás vem gente. Tá aí. Quarta questão. Um cubo de alumínio. Essa aqui vai chegar na parte da densidade que eu falei lá no começo, para vocês não confundir uma situação com a outra. Vai ficar bem claro nessa questão. Um cubo oco. O que é um cubo oco? É tipo uma bola. A bola tem aquela parte de borracha e por dentro não tem nada. Quando eu falo nada, é força de expressão. Claro que tem o ar. Não tem nada do material do que é composto a bola, que eu quero dizer. Então, um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e 50 centímetros cúbicos de volume. O volume da parte vazia, ou seja, a parte oca por dentro, ó, é 10 centímetros cúbicos. Calcule a densidade do cubo e a massa específica.
Tanto densidade como massa específica calcula da mesma maneira, é massa sobre volume. A questão é que quando ele fala massa específica, não é levado em consideração no cálculo essa parte oca do miolo. Só leva em consideração a parte ocupada pela massa. Então, a gente tem que fazer dois cálculos aqui. A gente vai achando esse detalhe. Então, como é que calcula a densidade? Densidade é a massa sobre o volume. Na questão é bem claro. Ó, qual é a massa? Está aqui. Ó. Um cubo de alumínio apresenta 100 gramas de massa. Ó. Então, a massa é 100. E ocupa um volume de quanto? Ó? Volume 50. Aqui é a massa. Ó. Pronto, é só substituir. Ó. Não tem segredo aqui. Corta um zero com outro zero. Ficou 10 para 5, dá 2. Ó. Como a massa em gramas e o volume está em centímetros cúbicos, ó, então dá 2 gramas por centímetro cúbico. Só que ele quer a massa específica. Para não confundir D com densidade, massa específica, para ficar diferente, vou chamar isso aqui de uma letra grega chamada Mi, que é tipo um U, com essa perna puxada. Mas vocês podem escrever um U, não tem problema não. Mas calcula da mesma maneira, ó, massa sobre volume. Eu só mudei a letra para não confundir, ó, mas eu mostrei o que é que significa, é a massa específica, simbolicamente. Qual é a massa? A massa é a mesma, ó. 100. A diferença está no volume agora. Ó. Eu não vou usar 50. Por que não vou usar 50? Porque tem a parte oca. Eu tenho que desconsiderar aqui ó, a parte oca. Ó. Então, o volume que eu vou usar nessa parte, ó, eu vou ter que fazer 50 menos 10, ó, que dá 40 centímetros cúbicos. Ó. Veja que eu estou tirando o vazio do miolo, ó, subtrair. Então, eu vou dividir 100 para 40 e corto um zero com outro zero. Ó. Ficou 10 para 4. É a mesma coisa de pegar R$10 e dividir para 4 pessoas. Cada um ganha quanto? 2,50. Então, dá 2,5. Qual é a unidade de medida? É a mesma. Gramas por centímetro cúbico. Ó. Resposta certa, letra... Ó, vejam a ordem. Ó. Na letra B, tem 2,5 e 2. E na letra D, tem 2 e 2,5. São os mesmos valores, só que ao contrário. Ó. Mas olhe na questão. Ó. Primeiro é a densidade, depois a massa específica. Então, pela ordem, ó, densidade e massa específica, a resposta é a letra, ó, letra D. Ó. Cuidado, para não se confundir. Eu estou salvando aqui as contas para depois eu mandar o PDF com as anotações lá na sala virtual, para quem perdeu alguma parte ou para quem não assistiu. Continuando. Questão 5. Se eu estiver muito rápido, vocês podem avisar também. Tem-se duas soluções de um mesmo sal. Essa aqui é a questão mais bonita de hoje. Tem-se duas soluções de um mesmo sal. A massa específica da primeira, ó, é 1,7 gramas por centímetro cúbico a menos 3. Ó. E da segunda, 1,2 gramas por centímetro cúbico a menos 3. Deseja fazer 1 litro de solução. Como vocês sabem da química, a solução, você pega, no caso, você vai misturar as duas e tem uma solução. Deseja-se fazer 1 litro de solução de massa específica, 1,4 gramas por centímetro, no caso, cúbico, só que a menos 1. Devemos tomar de cada uma das soluções originais, ó, letra A, B, C, D ou E. Na letra A, ele diz que é meio litro de uma, meio litro de outra. Se você for chutar na prova, isso aqui, no caso, fosse no Enem, de cara você já eliminava a letra A, porque as densidades são diferentes. Como as densidades são diferentes, não tem como ser meio litro de uma, meio litro da outra. Aqui já está na cara que não tem como. Então não vai dar isso aqui. É muito difícil. Então vamos lá. Como fazer? Como é que eu sei a proporção de um e de outro? Primeiro, eu sei que o volume, na hora da mistura, o volume no final, o produto, como vocês chamam, o produto é de 1 litro. Só que a questão não trabalha com litro, ela trabalha com centímetros cúbicos. Então, no caso, tem que lembrar que 1 litro é a mesma coisa de 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou partir primeiro da solução. Vamos lá. A densidade é a massa sobre o volume, certo? Então, se eu fizer o produto dos meios aqui, eu vou ter m vezes 1, que é o m, e densidade vezes volume, ó, fazendo produto dos meios. Então, eu posso já achar a massa da solução aqui. A massa vai ser a densidade. Ó. Veja que na questão ele diz, na segunda linha, que a densidade da solução, ó, aqui é a massa específica, é 1,4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,4. Qual é o volume? O volume é 1 litro, porque diz que a solução vai ter 1 litro. Então, é 1,4 vezes 1.000. Aí eu posso fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Ó. Eu vou cortar essa casa decimal, ó, que tem aqui, que é 1,4, para ficar inteiro, ó, eu corto com um zero desse 1.000. Aí fica 14 inteiro agora, multiplicado por 100.
14 multiplicado por 100, aí eu vou ter uma massa de 1,400. Por que 400? Porque passa duas, desculpa, faltou aqui uma casa decimal ou não? Deixa eu ver, só desculpa, só ver se eu esqueci uma casa decimal aqui. 1, 2, 3. Tem alguém querendo entrar aqui na aula agora. Vai ficar ruim para entrar na aula aqui agora. Deixa eu deletar isso aqui. Será que eu esqueci algum zero aqui? Não, tá certo. Esqueci não, tá certo. 1.400 gramas, tá correto. Pronto, esqueci não, tá só me confundindo aqui. Pronto. Vamos lá. Achei a massa total da solução, que é 1.400 gramas. Pronto, essa é a massa total da solução, como diz na questão. Estou marcando aqui onde é a solução, que é para ninguém se confundir. Ó, 1.400. Pronto. Só que no caso, eu quero saber... Aqui é a solução já pronta. Eu peguei um pouquinho de uma da primeira e peguei um pouquinho da segunda. Qual foi esse pouquinho? Porque aqui eu tenho o total da massa. Então, no caso, eu peguei a massa de um, ó, peguei um pouquinho da primeira, ó, a massazinha. Aqui tem 1.400 gramas é o total. Vai ser uma suposição aqui. Digamos que eu peguei 500 gramas da primeira. Então, logicamente, eu peguei quantas gramas da segunda? 900, porque 500 com 900 é 1.400. É esse o raciocínio, então. A massa da primeira mais a massa da segunda vai dar a massa total, ó, que é 1.400. Então, aqui dá igual a quem? 1.400. Agora eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Ó. Veja que eu fiz agora há pouco, ó, peguei a definição da densidade, ó, a definição da densidade eu coloquei a seta, ó, a massa vezes 1, a densidade vezes volume. Então, M é igual a dV. Isso, mas só que essa definição eu apliquei para onde? Eu apliquei na solução. Só que agora eu não vou aplicar na solução, agora eu vou aplicar na primeira substância e vou aplicar na segunda, mas a relação é a mesma. Ó. Quem é a massa? Densidade vezes volume. Então, você vai ficar aqui, ó, densidade vezes volume mais densidade vezes volume. A única coisa que vocês vão fazer é chamar aqui de D1 e V1, e aqui de D2 e V2, que é para separar as substâncias, que é igual a quem? 1.400. Agora você coloca os outros valores. Ó. Veja que a densidade 1 ó, da primeira está aqui, ó, e a densidade 2 da segunda está aqui. Ó. Aí você substitui, vai ficar 1,7 V1 mais 1,2 V2 igual a 1.400. Está aí, pronto. Está montada a equação. Ó. Mas eu vou fazer aqui um rascunho aqui, ó. Vocês têm que lembrar aqui, ó, lá do lado esquerdo voltando, ó, eu disse que o volume era quanto? 1.000 centímetros cúbicos. Só que esse volume é o volume da solução. Ó. Veja na segunda linha. Ó. Deseja-se fazer 1 litro de solução. O que é a solução? É a mistura da primeira com a segunda, juntando. E o que é juntar na matemática? Somar. Então, esse volume total é o volume da primeira ó, mais o volume da segunda. Eu não coloquei antes, que é para a gente construir no raciocínio. Ó. Então, esse volume da primeira mais o volume da segunda ó, é igual a esse 1.000. Ó. É igual a esse 1.000. Ó. Pronto. Então, se eu pegar esse V2 e jogar para o segundo membro, vai ficar aqui em V1 é igual a 1.000 menos V2. Ó. Por que eu fiz isso? Ó? Porque como eu tenho duas incógnitas, não tem como resolver as duas de uma vez. Então, eu já separei o V1 do V2. Joguei o V2 para o segundo membro. Ó. O V1 é 1.000 menos V2. Que eu posso substituir aqui onde eu estou marcando, ó, na segunda coluna. Ó. Vai ficar 1,7 multiplicado ó, por 1.000 menos V2 mais, aí ó, 1,2 V2 igual a 1.400. Ó. Acompanha. Ó. Agora eu faço a propriedade distributiva. Ó. 1,7 vezes 1.000 ó, vai ficar quanto? 1.700. Porque passa o 7 mais 2 casas, ó, 3 casas decimais. Menos 1,7 vezes V2 ó, dá 1,7 V2. Mais 1,2 ó, V2 igual a quem? 1.400. Veja que 1,7 e 1,2 é onde está a incógnita V2. Como tem sinais contrários, você subtrai e dá o sinal do maior, que é 1,7. Então, 1,7 menos 1,2 dá 0,5 V2. Esse 1.700 vai para o segundo membro. Fica negativo. Então, eu vou ter 1.400 menos 1.700. Subtraindo, fica quanto? Menos 300, que é o sinal do maior. Como eu tenho dois valores negativos, menos vai dar o quê? Mais.
Um sinal de menos cancela o do menos. Então, eu vou ter o V2 igual a 300 sobre 0,5. Se eu multiplicar por 10, em cima e embaixo, eu vou ter 3.000 em cima, que é 300 vezes 10, e embaixo eu vou ter 5. 3.000 para 5 dá quanto? 600. Como eu transformei de litro para centímetro cúbico, então aqui no caso eu tenho 600 centímetros cúbicos. Agora usa a lógica. Se 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro e 600 centímetros cúbicos é menor que 1.000, então logicamente aqui só pode ser quanto? 0,6 litros. Então V2 é 0,6 litros. Pronto. Como vocês sabem que a solução é 1 litro, aqui está faltando quanto para completar 1 litro? 0,4. Então, V1 é 0,4 litros, que é para completar o litro. Então, vamos aqui, qual é a alternativa correta? Ó? Resposta letra D, ó, 0,4 e 0,6, né? Letra D de doido. 0,4 para a primeira e 0,6 para a segunda. Simples assim, ó. Vamos em frente, que atrás vem gente. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Acho que essa aqui foi a mais emocionante de hoje. Eu estou demorando a passar aqui porque eu estou salvando os rascunhos para vocês. Vamos lá. Agora vai ser mais rápido. Aqui são mais simples, ó. Sexta questão. As represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base, ó, veja, a largura da base da barragem, ó, de B, ó, que no caso esse valor de B, ó, seja maior que a largura da base da parte superior A, que é aqui onde está o cima, ó, como ilustrado na figura. Essa diferença de largura de cima e embaixo de largura se justifica principalmente pelo letra A, B, C, D ou E. Aí você tem que lembrar do conceito de pressão. Ó. Pressão é a força sobre a área. Ó. Aonde a água vai exercer força, ou seja, vai exercer uma pressão maior? Embaixo. Claramente a água vai exercer uma pressão maior embaixo. Por quê? Porque o peso da água vai todo lá embaixo. Não é lá em cima, ó. É todo embaixo. Por isso que a base tem que ser mais larga para sustentar a pressão, senão a barragem quebrava, como acontece de vez em quando nos acidentes. Então, essa diferença de largura se justifica principalmente pelo fato de, letra A, aumenta, ó, de largura principalmente pelo fato de aumento com a profundidade da pressão da água sobre a barragem. Ou letra B, diminuição. Letra C, aumento com a profundidade do empuxo. Letra D, ó, diminuição. Onde fala diminuição já está errado, ó. Só tem duas que falam aumento, que é a letra A e a C. Só que na letra C fala aumento de empuxo, ó, e na letra A fala aumento da pressão. Ó. Então, a correta é a letra A. Ó. Verdadeiro. Ó. Simples assim, não tem segredo aqui. É só ver a definição do conceito de pressão aqui. Deixa eu ver se eu salvei isso aqui. Pronto, salvei. Não apareceu nada para salvar. Vamos lá. Continuando. Sétima questão. Ó. Todos os recipientes abaixo estão preenchidos à mesma altura H, por um líquido de mesma densidade. A partir dessas informações, assinale a afirmativa. A partir das informações, assinale a afirmativa correta. Letra A. No recipiente 1, a força que o líquido exerce sobre a base é igual ao peso do líquido. Ó. Veja, ó, no recipiente 1, que é esse aqui, ó, ele está dizendo que a força, no caso a força é o peso, não, que a força que o líquido exerce sobre a base é igual ao peso do líquido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Você tem o peso para baixo, ó. Aí ele está exercendo uma força aqui na base. Então a força que ele faz na base é o próprio peso dele. Tá correto, verdadeiro. Essa aqui não tem segredo. Mas ao contrário da outra, né? Essa aqui vou explicar uns detalhes que pode confundir. Ó. Na letra B diz o quê? A pressão que o líquido exerce sobre a base é maior nos recipientes 4 e 5. Basta lembrar do conceito de pressão. A pressão é a força sobre a área. Entendido? Força sobre a área. Aí você olha onde é que tem a área maior, onde é que tem a área maior, a área de contato. Só que tem que levar em conta também, ó, a força do líquido, que é o peso dele, ó, em todos os recipientes, ó. Tem uns que são mais largos que o outro. Ó. Por exemplo, o recipiente 3, a base dele é menor do que a maioria.
mas ele é mais largo do que os outros, então cabe mais água. Então você tem que, no caso, ele é mais pesado, modo de falar. Então você tem que levar esses fatores em consideração. Então, no caso, você não pode afirmar o que está na letra B por isso. Letra C. A pressão que o líquido exerce sobre a base é menor no recipiente 3, no recipiente 3 que nos outros. Como eu falei, não dá para afirmar isso no 3. Letra D. A força que o líquido exerce sobre a base dos recipientes independe da área. Não. Como eu falei, ó, depende da área. Não tem como dizer que independe da área. Depende da área de contato. Letra E. Em todos os recipientes, a força sobre a base é menor que o peso do líquido. Ó. Também não é verdade, né? Porque eu falei que depende das variáveis aqui, ó, da área. Você tem que levar em consideração todas as variáveis. Não pode pegar a única variável e definir isso. Então, a única que está correta aqui é a letra A por isso, ó, de maneira bem simples. Ó. No recipiente 1, a força que o líquido exerce sobre a base é igual ao peso, sim. Tem um peso para baixo. E como ó, o recipiente é todo reto, ó, ele é plano ó, dos dois lados, ó, você tem uma simetria, ele está bem apoiado. Ao contrário do 3, ó, que você não pode afirmar isso. Porque como ele é mais largo, você não tem essa noção de proporção entre força e área para fazer essa afirmação. Então, de maneira simples, você tem que a letra A. Questão 8. A camada gasosa que envolve a Terra exerce pressão sobre a superfície terrestre e sobre todos os corpos nela situados. Segundo o evangelista Torricelli, a pressão atmosférica ao nível do mar, vocês podem pesquisar isso aqui, ó. Esse sujeito foi a primeira pessoa a medir a pressão atmosférica. Curiosidade, ó. E ele mediu que a pressão é de 760 milímetros de mercúrio. Por que tá medido? Por que a unidade de medida é milímetro de mercúrio? Porque ele utilizou mercúrio no experimento dele. Veja que está milímetros, ó, milímetros, e esse HG, lembra da tabela periódica, sim, a unidade de símbolozinho HG de mercúrio. Com base nessas informações, se um barômetro, ó, que mede pressão, indica para a pressão atmosférica o valor de 70 centímetros, ó, veja que aqui está em centímetros, ó, de mercúrio, é possível que esse instrumento esteja onde? Ó? Então, não confundir uma coisa com a outra. Ó. Esse 760 milímetros de mercúrio é o valor de referência ao nível do mar. Sem que está o nível do mar. Já o barômetro, que mede pressão, que eu marquei aí, ele está marcando 70 centímetros de mercúrio. Aí a questão pergunta, aonde é que esse barômetro está? Letra A. Ele está numa estação meteorológica, está no alto de uma montanha, está em um posto salva-vidas, está em um navio ancorado, está no terraço de um prédio. Vejam, primeiro para comparar eu tenho que fazer as unidades ficarem iguais. Ó. Primeiro eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Isso ao nível do mar. Aqui no caso, na outra parte, eu tenho 70 centímetros de mercúrio. Se eu transformar centímetro para milímetro, fica 700, porque passa uma casa. Então, você acrescenta um zero. Ó. Fica 700 milímetros de mercúrio. Qual é a conclusão? O barômetro está medindo uma pressão menor que a pressão ao nível do mar. Então, logicamente, você está o quê? Numa posição que é mais elevada. Você está onde? Num lugar alto. Porque quanto mais alto, menor a pressão. Então, olhando as alternativas, a única que você pode dizer com clareza que dá, porque aqui está dando uma diferença de 60 milímetros ó, de mercúrio. Ó. A diferença. A única questão, a única alternativa onde você vê visivelmente essa diferença de altura para dar essa proporção é aonde? Numa estação, num posto, num navio ou no terraço de um prédio? Ou no alto de uma montanha? Ó. Logicamente, no alto da montanha, porque se você está numa montanha, você já tem a noção, ó, mesmo sem, até fechando os olhos, você tem a noção que é um lugar alto. Então a pressão é menor. Então o barômetro está medindo, pela lógica da questão, no alto de uma montanha. Simples assim. Porque a pressão diminui. Pronto. Salvando aqui os rascunhos. Espero que tenha salvado tudo. Continuando. Questão 9. No bebedouro doméstico representado na figura, a água do garrafão virado para baixo, ó, como vocês podem ver, né? Todo mundo faz isso aí em casa, esse garrafãozinho, quase todo mundo, né? De boca aberta, não vaza para o recipiente onde ele se apoia, devido à pressão atmosférica. Cada vez que a torneirinha desse recipiente é aberta, há um momentâneo desequilíbrio de pressões, que permite a saída de água do bebedouro e a entrada de água no garrafão, mas que logo se restabelece. Assim que a torneirinha é fechada, né, no caso,
Supondo constante a pressão atmosférica, pode-se afirmar que entre duas situações de equilíbrio em que o nível da água no garrafão diminui, a pressão do ar nele aprisionado, né? Ó, em que o nível de água no garrafão diminui, a pressão do ar nele aprisionado. Letra A. Aumenta porque a altura da água contida no garrafão diminui. Ó. Então, vejam, ele está dizendo que aumenta porque a altura da água contida no garrafão diminui. Letra B. Aumenta porque o volume de ar contido no garrafão aumenta. C. Permanece constante porque ela deve se igualar sempre à pressão atmosférica externa. D. Diminui porque a altura da água contida no garrafão diminui. Letra E. Diminui porque o volume do ar contido no garrafão aumenta. Será que depende do volume? Ó? Vamos ver de novo a questão, a pergunta. Ó. Supondo constante a pressão atmosférica. Ó. Veja que ele fala a pressão atmosférica, não é a pressão dentro do garrafão. Ó. Supondo constante a pressão atmosférica, pode-se afirmar que entre duas situações de equilíbrio, entre a primeira e a segunda, né, em que o nível da água no garrafão diminui, a pressão do ar nele aprisionado, então, ó, logicamente, a pressão do ar, né, do ar, que está nele aprisionado, ó, aumenta. Por que que aumenta? Porque quanto mais água vai saindo, ó, vou marcar aqui de vermelho no garrafão, ó, aqui tem uma altura X, onde eu marquei no garrafão. Se a água o nível da água diminuir para essa parte que eu estou marcando, ó, esse X vai aumentar para cá agora. Então eu vou ter no caso aqui, vou ter mais A dentro do garrafão. Então quanto mais A, maior a pressão. Mas por que vai ser maior? Letra A. Porque a altura da água contida no garrafão diminui, ó. A altura da água, veja, ó. Da água contida no garrafão. Ele está se referindo à água, não está se referindo ao ar. Ó. Letra B. Porque o volume do ar contido no garrafão aumenta. Ó. Veja que aqui dá uma confusão, né, entre volume, né? Porque não necessariamente é volume, né? No caso, ó, se a altura da água diminui, a altura do ar aumenta. Então, resposta letra A. Simples assim. Não no caso, não necessariamente o volume de ar, né? E vamos para a próxima. Questão 10. Saturno denomina... Oi. Oi, volte aí. Diga aí. Diga aí. Diga. Vai. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Deixa eu olhar o tempo aqui também, senão a gente passa do tempo. Vamos lá. No bebedouro doméstico representado na figura, a água do garrafão virado para baixo, de boca aberta, não vaza para o recipiente onde ele se apoia, devido à pressão atmosférica. Cada vez que a torneirinha do recipiente é aberta, há um momentâneo desequilíbrio de pressões, que permite a saída de água do bebedouro e a entrada de ar no garrafão, mas que logo se restabelece, assim que a torneirinha é fechada. Supondo constante a pressão atmosférica, pode-se afirmar que entre duas situações de equilíbrio, seja, digamos, entre uma e outra, que você abre e fecha a torneira, em que o nível da água no garrafão diminui, a pressão do ar nele aprisionado aumenta, porque a altura da água contida no garrafão diminui. Ou letra B, aumenta porque o volume do ar contido no garrafão aumenta. Então, vamos lá. A dúvida, porque se você quer saber se é volume ou se é água, né? Vamos ver aqui, ó. Eu já fiz essa questão aí, ó. Vamos ver aqui o que é que eu marquei aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu já tinha respondido essa questão aqui, ó. Como vocês estão em dúvida, eu anotei até aqui a explicação para mim mesmo, ó. Por quê, ó? Questão 9, não é isso? É porque, ó, a questão que a pressão, ela não depende do volume, ó. Aqui tem volume, tá vendo a palavra, ó? Ela depende, no caso, da força, ó. Não. Lembra que a pressão é a força sobre a área, correto?
A pressão se for sobre a área. Então, no caso aqui, a área não vai mudar, ó, que é aqui a área da base. Ó. Aqui a área. Ó. Mas o que é que aumenta? É a força, porque quanto mais A eu tiver aqui, eu vou ter o quê? Ó? Eu marquei até aqui, ó, porque a coluna de A aumenta. Ó. Eu tinha respondido, eu tinha explicado para mim mesmo, ó, porque caso alguém perguntasse. Aí tá, eu olhei aqui a anotação. Então, no caso, o que é que acontece? Quanto mais A eu tiver, eu vou ter o quê? Mais peso. Lembra da questão anterior da montanha? Quanto mais alto você está, menos A na sua cabeça você tem. Entendeu? Menos A na cabeça. Então, no caso, menos peso. Por isso que a pressão é menor. Então, no caso, não é o volume. Ó. Por que não é o volume? Porque, por exemplo, o garrafão, se ele for mais largo, ó, por exemplo, imagina o garrafão mais largo, eu vou ter mais A. Só que é lateralmente. E o que influencia na pressão é essa coluna vertical, não é a coluna lateral. O que importa é o peso, então o peso é na vertical. É por isso que é a letra A. Depende. Eu vou já. Ó, a gente vai já chegar nessa parte aqui, ó. Quando eu terminar de resolver as questões, eu vou explicar para vocês por que depende da altura e não do volume. Certo? Que foi o que gerou dúvida para vocês. Não se preocupe, não, que eu vou já tirar essa dúvida de vocês. Eu fiz de maneira proposital aqui algumas coisas. Mas aqui está correto. Vou explicar para vocês por que é a diferença entre volume e área. Desculpa, volume e altura. Vamos lá, questão 10. Ó. Saturno, denominado planeta dos anéis, está muito distante do Sol, levando quase 30 anos para dar uma volta completa em sua órbita. Veja, está falando de Saturno. Ele possui um volume, vocês têm que, como eu sempre digo, vão lendo e vão marcando, volume, 10 elevado a 24 metros cúbicos. E ele possui uma massa da ordem de 6 vezes 10 a 26 quilos. Suponha que uma esfera de densidade igual à do planeta Saturno, a comparação, ó, seja colocada em cada um dos recipientes que vocês estão vendo aí na imagem, contendo nos líquidos de densidade de acordo com a informação abaixo. Ó. Aí vocês vão fazer o quê? Analise as afirmativas abaixo sobre o que acontecerá com a esfera nos 3 líquidos. Aí tem 1, 2, 3 e 4 para vocês analisarem. Ó. Estão corretas somente as afirmativas A, B, C, D ou E. Primeiro a gente tem que saber qual é a densidade dessa esfera. Como ele disse que é igual a de Saturno, eu calculo a densidade de Saturno que vale para ele. Ó. A densidade vai ser a massa sobre o volume. Quanto é a massa? Ó? A massa é 6 vezes 10 a 26. Quanto é o volume? Ó? 10 a 24. Ó. Veja que a divisão de potência de primeira base, você conserva a base, subtrai os expoentes, 26 menos 24 dá 2. Ó. O 2, na potência de 10, corresponde a 2 zeros. Então, o 6 com 2 zeros ó, dá 600. Então, eu tenho 600 quilos por metro cúbico ó, de densidade para essa esfera, que é a mesma de Saturno. Pronto. Agora, compare a densidade dessa esfera. Ó, ela é menor do que a do álcool, é menor que a da água e é menor do que a do mercúrio. Significa dizer que se você pegar essa esfera e colocar na água, vai acontecer mais ou menos isso aqui. Ó. Ela não vai afundar, ela vai flutuar. Se você colocar na água, vai acontecer mais ou menos isso aqui. Ó. Veja aqui, ó. Veja que eu fiz aqui uma representação como, ó, simbolicamente, ó, a parte da esfera que afunda no álcool é maior do que a parte que afunda na água. Quando eu colocar no mercúrio, ó, lógico que aqui é meramente ilustrativo, eu estou colocando exagerado para melhorar a visualização. Então, compare. Ó. Essa esfera ela não vai afundar em nenhum dos recipientes. Por quê? Porque todos os líquidos têm densidade maior do que a esfera. Só que, observe, como a densidade não é igual nos 3, a densidade do mercúrio é bem maior, a esfera tem mais dificuldade para mergulhar onde? No mercúrio. Então, a proporção da esfera que entra na água é menor. Certo? Ou seja, o volume dela dentro da água, dentro do líquido é menor no mercúrio e entra mais esfera dentro do álcool. Então, fiz meramente ilustrativo e visual. Analise as afirmativas abaixo sobre o que acontecerá com a esfera nos 3 líquidos. Primeiro, ó, afundará no álcool e flutuará na água e no mercúrio. Ó. Falso, ela não afunda em nenhum. Né? 2. Flutuará nos 3 recipientes. Verdadeiro, né? 3. Sofrerá o mesmo empuxo nos 3 líquidos. O que é o empuxo? É a força que... O empuxo é esse aqui, ó. É a força que o líquido faz para cima, ó. Que eu vou já explicar matematicamente para vocês. Aqui foi apenas a parte conceitual que eu queria que passei a simular de propósito. Ó. Porque a esfera claramente tem um peso para baixo, ó, que é a força da
da gravidade, ó. Tá aqui, ó. Peso é a massa vezes a gravidade para baixo, ó. E o líquido faz uma força para cima que é para equilibrar, porque logicamente se não tivesse essa força do líquido para cima, ela afundaria. Pronto. Aí o que diz aqui, ó? Sofrerá o mesmo empuxo nos 3 líquidos. Será que é verdadeiro? Vamos ver aqui a quarta, ó. Sofrerá maior empuxo no mercúrio. Dá para entender que o empuxo seria maior no mercúrio porque a densidade dele é maior. Mas tem que levar em consideração que, apesar da densidade dele ser maior, só que o volume da esfera dentro do mercúrio é menor. Então há uma compensação. Ó. Apesar do álcool ter uma densidade menor que a água e o mercúrio, mas como a esfera está mais mergulhada no álcool, há uma compensação de volume em relação à densidade. Então o empuxo nos 3 é o mesmo. Ó. Então, onde diz, no caso, o item 3, ó, é verdadeiro. E o 4 é falso. Resposta certa, letra D. Ó. 2 e 3 são corretos. Ó. Simples assim. Ó. Alguém ficou com alguma dúvida? Senão, nós vamos para a parte final. Ó. Tá aí. Ó. Vamos para as questões do Enem. Ó. Então, como eu disse, ó, corrigi o simulado e não botei muitas questões do Enem como antes. Aqui é apenas para não perder o ritmo. Ó. Aí eu vou revisar aqui com vocês alguns conceitos antes disso, ó, de hidrostática. Na primeira parte, semana passada, eu expliquei o conceito de pressão e densidade, hoje eu fui mais detalhado e fiz umas questões. Agora vai ter outro simulado daqui a pouco, vai chegar para vocês. E aqui vamos lá para o conceito do princípio de Pascal, como vocês podem ver aqui. O que é esse princípio de Pascal? Veja que nós temos uma plataforma, ó, que isso aqui é chamado também de elevador hidráulico. Ó. Observe que a área da esquerda é menor que a área da direita. Ó. Na direita é mais largo. Só que há um detalhe. Ó. A área 1 é menor que a área 2. Ou você pode dizer o contrário, a 2 maior do que a 1. Está no mesmo. Mas só que o carro, desse lado, está exercendo uma força para baixo, F2, que é o seu peso. E aqui tem uma força, alguém está fazendo uma força F1 para baixo, ó, empurrando essa plataforma aqui para baixo, ó, F1. Claramente, você poderia dizer que o F2 é maior que o F1, ó, do mesmo modo que pode dizer que o A2 é maior que o A1. Então, para haver um equilíbrio aqui, o que é que você tem que fazer? Ó? Fazer com que as pressões sejam iguais. Ó. E como é que eu sei que tem esse equilíbrio? Lembra da definição de pressão? Ó? A pressão é a força sobre a área. Como a pressão é a força sobre a área, ó, se eu aplicar a pressão, ó, se eu aplicar aqui essa definição de pressão do lado esquerdo, ó, vou ter P1, que é a pressão do lado esquerdo, vai ser a força 1, que é essa daqui, ó, sobre a área 1, que é essa daqui, dessa plataforma. Se eu aplicar a mesma definição de pressão aqui, aonde o carro está apoiado, eu vou ter P2 igual a F2 sobre A2, ó, aplicada nas duas situações. Mas olhando para a situação, eu tenho que a pressão 1 é igual à pressão 2, como eu coloquei. Se elas são iguais, ó, não precisa decorar o que eu estou falando, que não são fórmulas. Como eu sei que a pressão 1 ó, é F1 sobre A1, e eu tenho que P2 é F2 sobre A2, ó, eu tenho essa relação de proporcionalidade. Ó, F1 está para 1, assim como F2 está para 2, que é o chamado elevador hidráulico, aqui, a aplicação. Ó. Mas por que isso é verdade? Ou seja, o que é que garante que essas pressões sejam iguais dos dois lados? Ó? Veja que quando alguém empurra essa plataforma para baixo do lado esquerdo, ó, essa água aqui, quando essa plataforma descer, ó, se essa plataforma descer até onde eu estou riscando aqui de vermelho, a água que estava aqui, ela tem que vir para cá. Porque lembra do princípio da impenetrabilidade da matéria. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, quando a plataforma descer, a água sai. Então, a água vai para onde? Vai para o lado direito. Mas para a água ir para cá, o que acontece? Ó, ela vai ocupar esse espaço aqui. Ó. E ao ocupar esse espaço, ela suspende o carro. Então, isso tem muita aplicação. Não sei se alguém já viu isso. Ó. Mas depois vocês podem pesquisar, tem muita aplicação disso. Ó. Então, não precisa decorar, que eu estou só explicando aqui que o princípio de Pascal é uma aplicação já da definição de pressão aqui. Ó. Então, isso é verdade porque o fluido é o mesmo dos dois lados. Ó. Ele é transmitido integralmente de um lado a outro. Simples assim. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu salvei isso aqui para vocês, o rascunho. Pronto, salvei. Porque às vezes ele não salva. Pronto. Vamos lá. Lei de Steven. Ó. Agora observe, está aqui um recipiente com água, observe o ponto A e o ponto B.
Aqui está de maneira proposital, estão desalinhados de propósito. Porque se eu colocasse alinhado, alguém podia perguntar, será que só vale alinhado? Não, que vale de qualquer jeito. O importante não é se ele está para um lado ou para o outro. A questão é a altura. Foi aquela última questão lá que gerou a dúvida do garrafão. Agora eu vou explicar a questão do garrafão para vocês. Ó. Por que depende apenas da altura? Não depende se está para a direita ou se está para a esquerda a largura. A questão é a altura. Digamos que eu pergunte para vocês qual é a pressão no ponto A. A pressão no ponto A depende dessa altura aqui, ó, da altura de A. Se eu pedir a pressão no ponto B, aí depende dessa altura aqui de B. Ó. Veja que eu estou me referindo apenas à pressão dentro da água, não estou me referindo à pressão do lado de fora. Porque aqui onde eu estou marcando de vermelho, ó, sobre a superfície da água, aqui tem uma pressão. Ó. Vou colocar aqui uma ATM, ó, que é a pressão atmosférica. Não vamos levar em consideração agora. Foquem apenas na pressão que o líquido está exercendo, no ponto A e B. Lembra? Observe que sempre eu estou partindo do mesmo princípio, da pressão. Qual é a definição de pressão? Pressão é a força sobre a área. Como é que eu calculo a força? No caso aqui, a força é o peso da água. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. Sobre quem? Sobre a área. Mas eu sei que a densidade, ó, que no caso a densidade da água, é a massa sobre o volume. Estou anotando aqui do lado esquerdo, abaixo da figura. Se eu fizer o produz meio, fica m vezes 1, que a gente já fez hoje, ó, e d vezes 1, que é dv. Pronto. Aí eu vou substituir essa relação da massa aqui na equação. Ó. Então, no lugar da massa fica dv e aqui fica o g, ó, sobre o a. Na matemática, também vocês aprenderam que o volume nada mais é do que multiplicar a área vezes a altura. Todo mundo sabe isso aqui da geometria. É só multiplicar a área vezes a altura. Relação básica do volume. Então, eu vou substituir também nessa formulazinha que a gente está achando aqui na direita. Então, eu vou ter densidade multiplicado pelo volume, mas eu vou substituir a área vezes volume. Vezes gravidade dividido pela área. Estão vendo onde é que eu queria chegar? Queria chegar nessa relação, porque agora eu elimino, ó, eu elimino a área. O que foi que eu encontrei? Ó, que a pressão é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Agora observe um detalhe importante. Ó. Analise de novo o ponto A e o ponto B. Os dois estão dentro do mesmo recipiente, então a densidade para os dois é igual. Olhando para a fórmula agora. A gravidade, que está marcando aqui, a gravidade é para baixo, a gravidade é a mesma para o A e para o B. Qual é a única coisa que muda para o A e para o B? É a altura. Que no caso é a profundidade da água. A altura do B, no caso a profundidade de B, é maior. Então a pressão no ponto B é maior que a pressão no ponto A. Era isso que eu estava explicando na questão do garrafão. Veja que a pressão só depende da altura da coluna de ar, porque a densidade é a mesma e a gravidade é a mesma. Simples assim. Então, essa aqui é a lei de Stephen. A pressão num ponto qualquer é dGH. Agora, claro, se eu quiser a diferença de pressão, no caso, entre A e B, aí seria dG delta H entre A e B. Ó. Era só fazer a diferença, ó, mas é a mesma fórmula. Ó. Apenas fez uma subtração. Ó. Simples assim. Ó. E vamos em frente que atrás vem gente. Continuando, que senão não dá tempo. Vamos lá agora para o princípio de Arquimedes, que também eu expliquei uma questão agora há pouco, eu disse que ia ter. Ó. E uma das últimas questões eu expliquei, só que de maneira conceitual, ó, a questão do empuxo ó, sobre um objeto qualquer, tipo esse cubo, ó, que fica flutuando na água. Pode ser um objeto de isopor, madeira, qualquer. E esse P é o peso dele para baixo. Ó. Veja que ele está em repouso, né? No caso, tem uma força para baixo, que é o peso, e tem um empuxo, que é esse E, que é a força para cima, que é a força que a água exerce. Mas como é que eu calculo o empuxo? Se o empuxo é igual ao peso, ó, então o empuxo é igual ao peso, porque ele está em repouso aqui no caso. Só que no caso, esse empuxo, ele depende de quem? Claramente ele depende do líquido. E também depende da proporção do corpo que está mergulhado na água, como eu expliquei a questão do álcool, da água e do mercúrio. Então esse empuxo, ele depende do peso do líquido que foi deslocado, e não necessariamente do peso desse corpo aqui. Ó. Que ao entrar na água, ele desloca águas para as laterais. Então, é esse deslocamento, no caso, que provoca o empuxo, ó, que a água exerce uma força para cima. Então, no caso aqui, vai ser a massa do líquido, ó, vezes a gravidade, que é o peso e a massa vezes a gravidade. Só que aqui não é a massa do corpo. Ó. E como eu expliquei na questão anterior, vocês devem lembrar, ó, a massa é a densidade vezes volume. Eu não vou repetir aqui a conta, porque a gente já fez 2 vezes, não precisa. Não vai perder muito tempo. Então, o empuxo ó, é a densidade vezes o volume no lugar
da massa vezes a gravidade. Mas lembrando que essa densidade é a do líquido e esse volume é o volume do líquido deslocado, ó. Não necessariamente o volume do corpo, ó. Porque aqui no empuxo, o que me interessa, ó, no cálculo do empuxo, é só a parte do corpo que está dentro da água, ó. A parte que está para fora não conta, ó. Se eu pegar tudo, eu tenho o volume do corpo. Mas não é isso, ó. O que eu quero aqui é o volume do líquido deslocado. E o volume do deslocado só leva em conta a parte do corpo que está dentro da água. Se vocês olharem nas questões anteriores, ó, já tinha achado essa equaçãozinha, ó, dVg. Ó. Só que para calcular o peso, mas que era a mesma coisa. Simples assim, ó. Salvando aqui para vocês. Agora nós vamos para as questões do Enem. Ainda dá tempo ainda, temos 20 minutos. Primeira questão. O uso da água, do subsolo. Essa questão é do Enem cancelado em 2009, que eu já falei, já fiz várias questões com vocês. Esse foi o Enem mais difícil que já teve, que não foi aplicado, na verdade. No tempo que roubaram a prova. O pessoal deram sorte. Vocês vão ver por essa questão mais uma vez. Ó. O uso da água do subsolo requer o bombeamento para um reservatório elevado. A capacidade de bombeamento litros por hora de uma bomba hidráulica depende da pressão máxima de bombeio, conhecida como altura manométrica H em metros. Ó. Olha o raciocínio, vão acompanhando, ó, que eu falei agora há pouco da altura. Ó. Do comprimento L da tubulação, que se estende da bomba até o reservatório em metros, da altura de bombeio. Ó. Veja que essa altura de bombeio não é a altura manométrica da pressão, ó, não confundir. Ó. E do desempenho da bomba, exemplificado no gráfico que a gente vai ver daqui a pouco, é porque não coube aqui no espaço. De acordo com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de bombas, para se determinar a quantidade de litros, ó, então veja que aqui é o X da questão, ó, bombeados por hora para o reservatório com determinada bomba, deve-se, aí vamos lá, primeiro item, ó, escolher a linha apropriada na tabela, correspondente à altura, em metros, da entrada da água na bomba até o reservatório. 2. Escolher a coluna apropriada correspondente ao comprimento da tubulação em metros da bomba até o reservatório. 3. Ler a altura manométrica correspondente ao cruzamento, ó, das respectivas linhas, ó, linha e coluna, que no caso o item I2, na tabela. E 4. Usar a altura manométrica no gráfico de desempenho para ler a vazão correspondente. Ó. Então, veja que a questão aqui é enorme. Ó. Deixa eu ver se está salvando como sempre. Eu estou sempre conferindo para não perder nada. Vamos lá. Está aqui a tabela, que eles querem fazer a leitura. Ó. Não tem como eu fazer a leitura porque não terminou a questão. Ó. A questão é tão grande que eu tive que dividir em várias partes. Está aqui a segunda parte. Está aqui o gráfico que ele falou. Mas eu tenho que ver o restante da pergunta. Está aqui. Considerando que se deseja usar uma bomba cujo desempenho é descrito pelos dados acima, ó, para encher um reservatório de 1.200 litros, vou anotar aqui, ó, 1.200 litros é o volume, que se encontra 30 metros acima da entrada da bomba. Ó, veja que é aquilo que eu falei, ó, não é a questão da altura manométrica. Ó, para fazer a tubulação entre a bomba e o reservatório seriam usados 200 metros de cano. Lembra, o comprimento da tubulação que foi falado, ó, 200 metros. Esse H aí é o Hzinho pequeno, ó, 30 metros. Ó. Eu quero o Hzão, pode-se dizer. Nessa situação, é de se esperar que a bomba consiga encher o reservatório e tem letra A, B, C, D e E. Não tem como analisar as alternativas como a gente faz, porque aqui é puramente no cálculo. Então, memorizei, ó, 30 e 200 metros. O 1.200 não precisa aqui no momento, porque no caso aqui é só o tanto que eu preciso saber para encher. O que me interessa aqui são os 30 e os 200 metros do cano. Ó. Então, vamos lá, voltando aqui, ó. Vamos aqui para a tabela. Ó. Aonde é que está o 30? Está aqui o 30, ó, o H. Ó. Aonde é que está o L? Ó? Os 200 de cano, está aqui. Aí ele fala que é o cruzamento da linha, ó, da linha com a coluna. Ó. No cruzamento da linha com a coluna deu quanto? Ó? 45. Deixa eu ir salvando aqui para não perder nada. Pronto. Deu 45. Agora vamos aqui para o gráfico. Aonde é que está o 45? Está aqui o 45. Pintando aqui a linha, vai dar quanto? Se aqui é 800 e aqui é 1.200, então aqui é 900, aqui é 1.000 e aqui é 1.100. Coloquei os outros só para conferir. Então, aqui eu tenho uma vazão de quanto? 900 litros por hora. E vamos salvar aqui de novo. Ó. Pronto. Agora vamos para a resposta da questão.
Ele quer encher, ó, um reservatório de 1.200 litros. Basta a gente fazer o que eu explico para vocês sempre naquelas aulas de proporção. No caso, ó, eu tenho uma vazão de 900 litros por hora, como diz na questão da tabela no gráfico. E eu quero encher 1.200. Se são 900 litros por hora na vazão, então, para encher 1.200, eu vou precisar de um tempo T em horas. Faz o produto dos meios, ó, 900 vezes T, eu tenho 900T. E 1.200 vezes 1, que dá 1.200. O 900 está multiplicando, vai dividindo, então eu terei 1.200 dividido para 900. Corta 2 zeros com 2 zeros, ó. Então, eu terei, simplificando para 3, 12 para 3 é 4, 9 para 3 é 3. Então, eu tenho 4/3 de horas. Não vou dividir, porque, olhando para as alternativas, não está dessa maneira. Mas eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar por 60, eu tenho 4 vezes 60, que é 240, para 3, que dá 80 minutos. Logicamente, 80 minutos passa de uma hora que tem 60 minutos. Então, aqui o tempo só pode ser o quê? Uma hora, sobra 20 minutos. Ó. Então, 80 minutos é a mesma coisa de 1 hora e 20 minutos. Qual é a alternativa correta, negada? A resposta está, ó, entre 1:10 e 1:40. Ó. Letra E. Ó. Simples assim. Ó. E estou salvando aqui sempre para não perder nada. Ó. Acho que não ficou dúvida. Vamos em frente, que atrás vem gente. Próxima. Questão 2. A figura representa o esquema, né, de encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento, observa, vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. Veja que eu expliquei agora há pouco na questão da lei de Steven, que a pressão é igual a dGH, ó, quando a gente calcula em relação à altura. Ó. Como no caso, a água é a mesma em todo o encanamento, então não vai influenciar em nada. A gravidade é a mesma para todo mundo. Qual é o fator que vai influenciar? É a altura. Então, olha a caixa d'água. Vou marcar aqui um X na caixa d'água. Está aí o X. Agora vamos. Registro 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olhando para o registro, os registros, quer dizer, e olhando para a caixa d'água, de um para outro, aonde é que dá uma diferença de pressão que eu falei? Ó, se você quer uma diferença de pressão, ó, então ΔP é dG ΔH. Ó, é só fazer a diferença, como eu falei. Ó. Qual é a diferença entre a caixa d'água e os registros que dá o valor maior? Logicamente, onde eu tenho um valor maior, é no registro 2, ó. Porque o registro 1 está bem pertinho da caixa, ó, o H dá pequeno. Ó. Para o 4, para o 5 e para o 3, nenhum supera o 2. Ó. O registro que está mais distante, na vertical da caixa d'água, é o registro 2. Ó. Resposta certa, ó. Letra B, de boi, ó. Creio que ficou bem simples. O que eu falei, se você entender bem as leis, os princípios, não tem como errar as questões. Próxima. Durante uma obra de um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina. Então, tem uma piscina, tem uma escultura lá dentro. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima sem sucesso. Aí eles tiveram uma ideia. Ó. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores remover a escultura, pois aqui vocês têm que lembrar do princípio de Arquimedes. Ó. Tem uma força para cima que o líquido exerce, que é o empuxo. Então, ó, por quê? Letra A. A escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força alguma para remover a escultura do fundo. Não, também não é exagerado assim, né? Flutuar ela não vai, ó, falso. Letra B. Escultura ficará com um peso menor. Não, o peso da escultura é o mesmo. A questão é que vai ter uma força para cima. Ó. Falso, não precisa nem ler o resto. Letra C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. Ó. Veja que eu expliquei que o empuxo é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Ele depende do volume, não é da massa. Entendeu? É do volume de líquido deslocado. Então, falso. Ó. Mais uma falsa. Letra D. A água exercerá uma força na escultura. A água exercerá uma força na escultura para baixo. A força que a água faz é para cima. Se a força fosse para baixo, não ia ajudar, ia atrapalhar.
Já eliminei todas as erradas, então sobrou a certa, mas eu vou explicar. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, tá aqui, acabei de explicar, e para cima. Esta força se somará à força dos trabalhadores. Claro, o trabalhador faz uma força para cima, a água também, então vai ajudar. Então fazem assim, podendo resultar uma força resultante ascendente para cima maior que o peso da escultura. Ó. Resposta certa, letra E. Ó. Podendo resultar, ou seja, uma possibilidade. Eu vejo que a alternativa nem exagera na resposta. Simples assim. E vamos para a próxima. Questão 3. Ou, desculpa, eu acho que eu passei demais, foi? Não, tá certo. Já tinha respondido todas, né? Tá certo. Tô achando que pensei que eu já tinha respondido demais. Vamos lá. Questão 4. Um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água, que é emborcado, virado com a boca para baixo, ó, dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada, como vocês estão vendo aí na ilustração. Nessa situação, o frasco fica na parte superior, que é a primeira figura, está aqui na parte superior da garrafa, conforme a figura 1. Quando a garrafa é pressionada, ou seja, alguém aperta na garrafa, pressiona, o frasco se desloca para baixo, como mostra a figura 2. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre porque, letra A, diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. Primeiro que a força é para cima, não é para baixo, né? Letra B, aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa. Não, não é por isso. Eu quero saber por que ele está descendo. Letra C, aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Ó. Resposta certa, letra C. Ó. Veja que a questão diz que a boca fica para baixo. Né? Então, quando você pressiona, você faz com que mais água entre dentro desse frasquinho. Ó. Então, como entra mais água dentro dele, ele fica mais pesado, força de modo de falar. Então, por isso que ele desce, porque o peso fica maior. Então, letra D, ó, diminui a força de resistência da água. Também não, isso não vai influenciar em água, na natureza da água. A água é a mesma. Letra E, diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. Também não, porque a área do frasco é a mesma. Então, e o peso dele, no caso aqui, não vai influenciar nada, porque a área da base dele é a mesma. Então, no caso, essa pressão é da água. Então, a pressão exercida pela água vai ser a mesma porque o peso dela é o mesmo. Então, a questão aqui é porque entra mais água no frasco, que a boca dele está para baixo, então ele vai ficar mais pesado e afunda. Simples assim. E era isso por hoje. Acabou. Fiquem em casa e não esqueçam de lavar as mãos. Se alguém tem alguma dúvida, eu posso voltar. São exatamente 7 horas e 22 minutos. Alguém